Muito boa noite, pessoal. Aqui é a Letícia. Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pro Talks, programa que a gente fala com várias personalidades do esportes. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E antes da gente falar um pouquinho do nosso convidado, chamar ele para nossa querida conversa, eu vou falar rapidinho para vocês da Microcamp e também da Gamerscard. Então, começando pela Microcamp, o nosso agradecimento aí. A Microcamp está on, né? Lançou uma plataforma, inclusive, de cursos online chamada Microcampion. Quase deu uma enrolada aqui na nossa fala, mas vamos lá. A plataforma está com muitas opções de cursos para vocês, novidades por vir também. Então, quer conferir os cursos disponíveis? Conheça o site www.microcampon.com.br, não errei isso mesmo, Microcampon. Dá uma olhada lá que tem muita coisa para você fazer, como eu sempre falo aqui no programa, muita possibilidade, então dá uma olhada lá que com certeza você vai encontrar um curso bem bacana. Bom, falando rapidinho de Gamerscard também para vocês, um cartão pré-pago internacional com a bandeira Mastercard, pensado para os gamers, então dá uma olhada lá também, a gente tem uma promoção aqui no chat, digitando exclamação Gamerscard, você acessa lá e consegue o seu cartão da Gamerscard, promoção de 1 ano de mensalidade grátis. Então acessa lá, dá uma olhada, com certeza tem muita coisa para você conseguir também com o seu cartão. iFood, Valorant Points, Riot Points, cara, muita coisa que você pode comprar aí com o seu cartão Gamerscard, tá? Então clicando no link, você também consegue dar uma olhada nas promoções, consegue ver lá o que tem para você acessar, beleza? Bom, inclusive, eu vou fazer o meu cartão da Gamerscard e em breve eu dou um feedback para vocês aí, mostro para vocês no Twitter, no Instagram como ficou. E, bom, vamos lá, introduzir agora o Niang, nosso convidado de hoje, jogador de Valorant profissional, mas que já teve passagem aí também por outros jogos, no caso, o Point Blank. Niang, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Lê. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço totalmente o convite de vocês. Fico muito feliz de estar podendo participar aí desse projeto maravilhoso aí que vocês estão fazendo. Cara, bom, seja muito bem-vindo, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. A gente tá com muitos convidados legais aqui, passando por vários jogos, né? Você agora é o primeiro representando oficialmente o Valorant aqui no programa. Então, tô muito feliz porque é muito bom fazer parte desse cenário novo. Mas antes da gente falar, né, um pouco desse momento do Valorant atual, um pouco de como que estão as coisas, eu gosto um pouco de investigar como que foi esse processo, essa trajetória que o nosso convidado normalmente teve, né? Então, já começando o programa, querendo falar um pouquinho sobre sua introdução aí ao mundo dos jogos, como que era a sua vida aí antes de você chegar ao Point Blank, né, que foi o seu primeiro jogo. Cara, como que era essa vida do Niang tão jovem antes de descobrir a carreira de pro player? Cara, eu comecei a jogar muito, muito, muito cedo. Quando eu devia ter, sei lá, tipo, 6 anos de idade, meu tio já tinha um PlayStation 1. Então, todas as vezes eu ia lá na casa dele, lá encher o saco pra ele ficar jogando comigo. E aí ele ficava me dando um pau lá no jogo de luta, velho. Sempre ganhava de mim, não deixava nem eu andar direito no mapa. E aí foi quando eu comecei a ter a primeira experiência ali jogando alguns jogos, né? E aí via ele jogando Resident Evil, via ele jogando Tomb Raider, via ele jogando várias coisas. E na época eu não fazia a mínima ideia, né, de como conseguia jogar fazer as interações que o jogo pedia, não sabia inglês, sabia nada. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ficar um pouco mais velho, eu ganhei meu primeiro computador, e aí quando eu ganhei meu primeiro computador, foi quando aí ele me mostrou os primeiros jogos online ali, né? A gente começou jogando Gunbound, sempre jogando junto, ele me ensinando, jogando X1, sempre jogando desse jeito, jogando em dupla e tudo mais. E aí depois, quando eu não tava jogando Gunbound, eu comecei a experimentar alguns outros jogos, né? E aí foi quando eu comecei a descobrir alguns outros FPS, e em 2010, mais ou menos, foi quando eu descobri o Point Blank. Na verdade, eu me juntei com um grupo de amigos que eu já jogava algumas outras coisas, e a nossa intenção era jogar Combat Arms nessa época. Só que exatamente no dia que eu marquei com eles de jogar, alguém virou e falou assim, cara, você viu que lançou um jogo novo hoje? Vamos jogar esse jogo? E era o Point Blank. Foi exatamente nesse dia. E aí a gente começou ali, montamos um time e começamos a jogar. Isso foi lá em 2010, mais ou menos. E aí desde lá continuei jogando e Point Blank foi meu primeiro jogo competitivo. Os outros eu sempre tinha jogado mais de brincadeira, mesmo para me divertir. E aí desde lá me apaixonei pelo competitivo dos jogos. Nessa época, né, você falou 2010, você já tinha conhecimento de que existia um cenário competitivo, de que era possível se tornar um jogador profissional? Você tinha alguma ideia disso ou, cara, era... Tô indo num hobby aqui, vamos ver no que dá. Era Cara, meio... nessa época eu acho que ninguém nem imaginava como que as coisas poderiam, onde a gente poderia chegar, para ser sincero. Eu acho que a coisa que foi mais bizarra, assim, que eu vi que teve notoriedade na época, foi um caso do Gunbound lá, que é um cara que tinha uma conta super
era Dragão Dourado, sei lá o que o cara era, que passou na TV lá, que teve um caso lá e tudo mais. Mas fora isso, a gente quase não tinha divulgação dos jogos, não tinha praticamente ninguém vivendo realmente dos jogos. Tinha o pessoal do CS, né, do 1.6 na época, mas eu confesso que eu não acompanhava também. E até em 2010, ali mais ou menos, foi exatamente onde o CS perdeu um pouco de força. Então, mano, nem passava pela minha cabeça nessa época. Tanto que eu comecei a jogar com esse pessoal que era um grupo de amigos e a gente começou totalmente brincando, montando o nosso time e jogando contra outros times. E aí, quando eles pararam de jogar, que aí eu comecei a migrar, né, de time ali, que, com o pessoal que tava querendo competir ainda. Competir não, porque a ideia no começo era só continuar jogando. E aí um dia alguém falou, mano, vamos jogar um campeonato? E a gente começou a jogar campeonato valendo cash, né? Valia nem R$ 25 para cada um ali. E foi quando a gente começou, e depois que eu comecei a ver, com o passar dos anos, quanto que as coisas estavam evoluindo. Mas no começo, ninguém nem sonhava, eu acho, nisso. Como que foi? Qual que foi o primeiro momento que você meio que teve esse estalo assim de que, meu, esse negócio é um negócio interessante para ganhar uma grana, para fazer alguma coisa aqui, ganhar uns campeonatos? Quando que foi que começou a ter de fato, essa noção, né? Porque, de fato, em 2010 era tudo muito mato, vamos dizer assim. Tinha algumas coisas, mas era tudo muito cedo, né? Muito diferente de agora. Como que era nessa época, assim? Como que foi que você teve esse clique, esse momento? Eu acho que o principal no começo não foi nem o fato de envolver dinheiro, porque na época a premiação também era muito baixa. Eu lembro que acho que o primeiro campeonato que eu joguei foi, tipo, deu, sei lá, R$ 500 para cada um. Isso, assim, o primeiro que eu ganhei. Mas na época, no Point Blank, a gente teve uma coisa que foi boa logo desde o começo. Porque assim que o jogo lançou em 2010, em 2011 a gente já teve o primeiro Mundial de Point Blank. Então, a possibilidade de você viajar para fora representando o seu país e jogando um jogo online, eu acho que foi o principal ali para todo mundo começar a se dedicar mais nesse jogo. Então, em 2011 eu não cheguei a jogar essa seletiva, mas em 2012 eu joguei, e se eu não me engano, acho que eu nem lembro qual time que eu tava, mas a gente perdeu, acho que tipo, uma fase antes da semi, foi alguma coisa assim. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, tipo, pô, jogando faz praticamente um ano que a gente tá jogando mais sério, e já estamos chegando longe desse jeito, então tem chance de eu tentar ganhar isso daí. E aí foi quando a gente começou a treinar realmente mais pesado e sempre visando esse campeonato mundial. Em relação a dinheiro mesmo, eu confesso que acho que esse nunca foi o principal ali no Point Blank, que a gente nunca teve muita experiência em relação a isso. Mas o Mundial com certeza foi o principal clique. E foi o que motivou o pessoal a continuar jogando por muito tempo. Vocês nunca chegaram, assim, a se sustentar, então, como jogadores de Point Blank, porque, honestamente, eu não tenho muito conhecimento, assim, do cenário, de como foi o cenário e tudo mais, mas do que me parece, assim, olhando de fora, né, acho que você pode esclarecer um pouco melhor pra gente, pra quem também tá assistindo e não acompanhou muito, me parece que não foi um cenário que teve tanto desenvolvimento aqui no Brasil, no sentido de, não só mídia, né, mas também das organizações investirem, né, colocarem uma estrutura, né, de coaching staff. Então, assim, como que foi esse processo, assim, aqui no Brasil? O que você pode contar pra gente disso? Porque, honestamente, eu nunca ouvi muito sobre, então eu gostaria de saber. Eu acho que pouca gente ouviu falar sobre, essa que é a verdade. E eu acho que é muito, principalmente assim, atribuo duas coisas isso, né? A primeira é que nessa época, exatamente na época onde o Point Blank começou a estourar um pouco, a gente teve um boom de vários jogos parecidos ali. Tanto que, e até mesmo depois, quando os jogos eram diferentes, mas o LoL, por exemplo, que dominou muito o cenário de esporte também, começou a tomar o espaço desses outros jogos que eram um pouco menores, né? Mas, principalmente dentro do Point Blank, a gente sentiu que faltou realmente um pouco de investimento, talvez, da publisher, né, do jogo aqui no Brasil, porque realmente essas organizações elas não tinham tanto interesse de entrar no jogo. Então a gente nunca teve salário, isso nunca foi cogitado dentro do Point Blank, porque normalmente essas coisas acabam vindo quando o cenário já está mais desenvolvido. Então a gente acabava tendo organizações que na verdade pagavam o nosso custo quando a gente tinha um campeonato presencial, o que já é bastante coisa, se você for pensar para um jogo que está no começo, mas com 10 anos de jogo, isso com 10 anos que você se dedicou ali todos os dias, o treino começava às 10 horas da noite, então a gente treinava das 10 até 2 horas da manhã, isso durante a semana. Então, para toda essa dedicação, eu acho que realmente chegou um ponto onde faltou um pouco dessa divulgação. E querendo ou não, o jogo lançou em 2010, se não me engano, no Brasil, mas eu acho que ele foi feito em 2008.
Se você for parar para pensar também, qualquer outro jogo que lançassem mais para frente ia estar muito mais atualizado que o Point Blank. E aí foi juntando essa bola de neve do pessoal não conseguir atender as expectativas do consumidor e do jogador, e acabou que o jogo foi cada vez diminuindo mais. 2013, mais ou menos, foi quando teve o auge assim de público e pessoas assistindo e tudo mais. Depois foi só ladeira abaixo, principalmente por causa de investimento, eu acredito. Cara, então vocês nunca se sustentaram com Point Não, Blank, tipo, não, é nunca. verdade, né? Essa era a pergunta, perdão, divaguei, Não, fui para não, todos é os porque lados. assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente recebe aqui no programa vários jogadores que, pô, muito bem estabelecidos, né? A gente recebeu o Range do LoL, o Showtime do CS. E, cara, cada um, claro, tem uma história pra contar sobre o início da carreira e tudo mais, mas são jogadores que estão muito bem, assim, ao longo, tiveram uma trajetória, claro, de jogos de cenários diferentes, né? Acho que é difícil comparar também, claro. O Point Blank teve muito menos do que o CS aí pro Showtime e o LoL pro Ranger, né? Mas são jogadores que vivem do jogo, né? Então é uma coisa legal da gente entender, porque você ficou dos 13 aos 23, você tem 23, né? Isso. Agora eu tenho 23. Dos 13 aos 23, vivendo basicamente jogando Point Blank, mas não vivendo do Point Blank no sentido de se sustentar no Point Blank. Eu confesso que eu sou totalmente privilegiado por causa disso, né? Tipo, eu nunca realmente precisei trabalhar. Inclusive, comecei esse ano a fazer estágio. Mas comecei simplesmente porque até a gente tinha comentado um pouquinho antes, foi um momento onde eu falei, cara, o Point Blank não tá me dando nada e não faz sentido mais eu ficar abdicando de algumas coisas, como, por exemplo, todo domingo tinha campeonato. Pra, assim, o campeonato do Point Blank funcionava como? A cada 3, 4 meses você tinha a premiação. Só que você passava 3, 4 meses jogando esse campeonato para no final, se você ganhar, você receber ali uma quantidade que não era alta. Mas então, nesses 3, 4 meses até ali, a gente ficava sem receber nada. Se tivesse algum campeonatinho ou outro, tudo bem. Então, nesse final do ano, assim, mais ou menos em 2018 para 2019, eu comecei a cogitar, comecei a pensar. Eu nunca deixei de fazer faculdade, nunca deixei de estudar, nem nada do tipo, de fazer curso e essas paradas, mas no momento não era do meu interesse ainda trabalhar, porque realmente não precisava. Mas na faculdade, aí eu já pensei, cara, vou ficar me dedicando aqui sem parar para uma coisa que não vai ter retorno e que pode acabar muito em breve. Porque a gente tem que ser sincero, a gente não sabe quanto tempo ainda o Point Blank poderia durar, ou a minha carreira dentro do Point Blank poderia durar. Então aí, nessa hora, eu falei, mano, chega, não dá mais para jogar Point Blank e vou começar a procurar algumas outras coisas. E aí parei de jogar Point Blank, comecei a fazer estágio, continuei com a faculdade e fiquei esperando ter o lançamento de algum outro jogo para que a gente pudesse se dedicar. Porque eu falo que eu brinco que depois que você compete a primeira vez em alguma coisa, você começa a gostar daquela sensação de competição. Então a gente estava esperando para competir de novo e o Valorant apareceu. Mas calma, antes da gente chegar lá, que eu sei, também quero entrar nesse assunto, mas para a gente poder entender melhor, né, essa questão do PB ainda, quando é que você decidiu ingressar na faculdade? Aliás, você fez o que de faculdade? Você entrou aos 18 mesmo? Como que foi? Eu entrei, eu devo ter entrado com 19, mais ou menos com 19 anos. E aí eu faço ciência da computação na Universidade Federal do ABC. Então, eu faço ainda, só que agora tá tudo EAD, né? Então, então tá tudo diferente aí, mas eu faço ainda. E lá é um pouco diferente. Lá, sai com 2 graduações, no caso. Primeiro você sai formado em bacharelado em ciência e tecnologia, no meu caso, tem humanidades também, mas primeiro você sai com essa graduação, e aí, no caso, a sua segunda graduação é a sua graduação específica. Então, aí a minha, eu fui para o lado de ciência da computação, porque não confesso que até o momento não sabia o que era que eu gostava, mas a partir do momento que eu decidi, eu falei, mano, vou fazer faculdade sim, fiz o Enem lá, fiz tudo, e aí eu comecei a estudar um pouco mais e percebi que ciência da computação era muito mais parecido comigo do que qualquer outra coisa que eu tinha pensado. Já passei por pensar em medicina, psicologia, realmente já pensei em muita coisa. E aí no final eu acabei indo pro lado da ciência da computação. Ainda bem que não foi pra psicologia, porque eu me formei em psicologia onde eu estou agora. Não, tá bem, pô. Tá Não, bem, se fosse assim. tô ótima, mas não fui, né? Não seguiu o lado da psicologia, entendo. Mas não, eu confesso que eu gosto muito desse lado, talvez, da neuropsicologia. Então, todos os lados, toda essa parte onde talvez eu iria para medicina, eu já pensei em neurociência, é tudo por causa da parte neuro. Então, talvez eu iria para essa parte da psicologia também. Não, mas eu brinco, mas o primeiro curso que eu ingressei foi engenharia da computação também. E aí eu fiz um semestre, acabei abandonando para ir pra psicologia. Então são coisas que têm ligação, caros telespectadores. Mas, não, e o pior é que na minha turma tinham 2 pessoas
que tinham largado computação para ir para psicologia. Então, é um negócio que, assim, existe, sabe? Existe uma correlação ali, tem uma coisinha. Tem alguma coisinha. Tem. Então, quando você me fala isso, eu falo, ó, prova, a prova de que... Na verdade, é tudo doido, né? Pessoal da computação, pessoal da psicologia, tudo doido. Não tenho como negar. Não tenho como negar isso daí. Mas pura verdade, mas pura verdade. Mas, bom, então, cara, agora me surgiu mais uma dúvida, mas eu vou deixar pra colocar mais pra frente, né? Que eu lembro que uma vez que você entrou na minha stream lá pra gente comentar, fazer uma análise junto e tudo mais, você tinha falado que tinha estágio, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, cara, ele concilia uma vida de player, de faculdade, de estágio? Tipo, eu fiquei assim, meu, como? Tipo, tudo bem que eu conciliei uma vida de estudante também, de faculdade integral, com casting, mas assim, eu consigo entender, mas assim, depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre como que foi isso, a gente vai entrar Com mais certeza. à frente. Vamos só falar um pouquinho mais do PB, cara, que ainda tem tema pra gente falar um pouquinho. Bom, primeiro, com 13 anos você tava jogando seletiva pra Mundial. Pra sua família, como que era entender algo assim? Porque a gente sabe que, bom, a família é um ponto importante da nossa vida, né? Um ponto de suporte, de preocupação também. Como que foi meio que entrar nesse cenário de player e a sua família ali vendo isso? Como que foi esse momento? Total, e ainda mais com 13 anos, né? Eu falo que se não fosse o apoio, assim, da minha família nesse começo, no começo eles não entendiam muito bem até o fato de eu ter que treinar. Isso eu conto sempre. Que até aqui em casa tinha briga quando chegava a hora da janta e era exatamente a hora do treino. Eu falei, começa às 10, a gente jantava 10 horas. Então era tipo, começava o treino, era janta. E aí até entenderem que não tinha isso, não tinha como pausar, eu falei assim, não, beleza, pessoal, fica aí vocês 9, porque são 5 pessoas em cada time, fica vocês 9 me esperando aí que eu vou jantar rapidinho e já volto. Até eles entenderem isso, demorou um tempo. Mas as coisas começaram a melhorar quando, mais ou menos acho que deve ter sido 2012, mais ou menos, já que eu fui jogar o meu primeiro campeonato presencial, aí o meu pai foi comigo para esse campeonato. Então, nesse dia, eu até brinco, inclusive eu perdi pro Joe, que agora é do meu time. Eu, inclusive, pedi pra ele. Mas olha isso. O campeonato ia começar, acho que às 9 horas da manhã, alguma coisa assim. Então, eu cheguei um pouco mais cedo. Falei, não, já vai começar, já deve começar já na pauleira. Falei, beleza. Cheguei umas 8 horas. Aí a gente chegou cedo, meu pai foi comigo, ficou comigo das 8 até as 7 horas da noite, que foi a hora onde foi o meu primeiro jogo. Ou seja, fiquei das 9 da manhã até as 7 da noite sem fazer nada, só lá assistindo, porque teve vários problemas com a Lan House, teve um monte de problema. Foi o primeiro campeonato presencial de PB, basicamente, ali. E aí, na época, ele ficou lá comigo e ele começou a perceber, apesar de eu não ter ficado com ele no tempo inteiro, então ele ficava lá com o pessoal assistindo e ele ouvia o pessoal comentando. Tipo, eu já tinha jogado com muita gente que tava ali, quem eu não jogava já tinha jogado contra, então já me conhecia. E foi bom, porque o pessoal começou a comentar, assim, entre si, falando, tipo, mano, você viu quem tá aí? O Niang, o moleque é mó novo. E isso tinha um pessoal que já era um pouco mais velho na época. Tinha um cara que eu fiz amizade, que ele era dono de um clã lá, que, cara, talvez ele tinha a idade do meu pai na época. E o cara era muito firmeza, eu trocava uma ideia com ele. E ele trocou uma ideia com meu pai nesse campeonato também. E aí meu pai, nesse primeiro campeonato, percebeu como que as coisas eram ali, como que o meio era, como que o campeonato funcionava. E depois disso começou a apoiar um pouco mais. Assim, claro, no começo, igual eu sempre falo, eu nunca deixei de fazer nada e nenhuma obrigação minha para ficar jogando. Então, tipo, até era assim, minha meta era, mano, eu vou estudar, vou passar em tudo logo de cara para não ter que ficar de recuperação e, mano, ficar de férias antes e já começar a jogar cada vez mais cedo. Então, acho que isso também ajudou. Desde o começo, eles viram que eu não estava deixando as coisas atrapalharem, e aí o apoio meio que começou a fluir. Quando teve a primeira premiação realmente em dinheiro, aí as coisas começaram a melhorar, né? Aí o apoio, quando começa a envolver dinheiro, aí as coisas começam a melhorar um pouco mais. Mas o apoio foi gradativo, assim, né? Foi gradual, mas confesso que veio até mais cedo do que eu esperava. Cara, que bacana. Já tô achando seu pai fofo, porque assim, o que os pais não fazem pelos filhos, né? Quando eu comecei também a trabalhar com esportes, para explicar para minha família era um pouco difícil, porque eu comecei fazendo matéria. Então, e assim, eu viajava para São Paulo para poder fazer alguma coisa e eu não ganhava nada, eu pagava do meu bolso para viajar para São Paulo, para fazer as coisas. Então, é difícil os pais eles visualizarem, né, esse retorno, vamos dizer assim, do que você tá fazendo, né? Ou até entender, às vezes, porque
é uma coisa distante da realidade deles, né? Com certeza, ainda mais por se tratar de jogo, né? Jogo, a gente, até para eles, né, para o pessoal que já é de outra época, o jogo sempre Uhum. vai ser aquilo que é diversão, mano. Você ter um jogo como um trabalho, mesmo que você mostre os números, talvez a pessoa ainda fale, não, mano, não é trabalho, você tá jogando, fazendo com o jogo. Mas a gente já tá numa época diferente. E a gente, inclusive você tá contando agora, a gente pegou basicamente o caminho das pedras ali, né? A gente foi trilhando o caminho. Agora, o pessoal que já é mais novo, agora o pessoal que está com 13 anos, agora, por exemplo, já tem um cenário muito mais estruturado do que a gente, quando a gente era mais novo, tinha. Então é muito diferente, mas ainda assim a gente sabe que não tem todo esse apoio que talvez a pessoa busca, né? Quando fala que realmente gosta daquilo e que quer viver daquilo. Uma curiosidade agora, falando sobre a sua família, né? Considerando esse recorte aqui de 10 anos, né, de PB, e agora ingressando num novo cenário, qual que é, o que seus pais dizem hoje, né, comparado lá atrás, assim, o que eles trazem de hoje, assim, dessa experiência? Eles estão muito mais amadurecidos do processo, assim, você falar pai, vou jogar um jogo novo, né, vou entrar agora num cenário novo, qual que é, o que ele traz, assim, o que ele diz? Eles não acompanhavam tanto o Point Blank, na verdade, sendo bem sincero, até porque eu mesmo não divulgava muita coisa, para ser muito sincero. Era muito difícil até eu falar que eu era jogador profissional de Point Blank, se não fosse pro pessoal que já era ali do meio ali, ou que me conhecia muito bem. Mas o Valorant já foi um pouco diferente. O Valorant, quando a gente ganhou a primeira Copa Hakim, que foi o primeiro campeonato que a gente jogou junto, não tem como não saber que eu tô jogando campeonato aqui dentro de casa. Porque na hora do campeonato a gente sabe como que é a emoção e eu começo a gritar, começo a comemorar. Então, quando a gente foi quando teve o primeiro campeonato que foi a Copa Hakim, tipo, eles estavam na sala, eu tava jogando. Na hora que eu saí, que eu fui, tipo, buscar água, eles falaram, ganhou? Aí eu fui contar. Tipo, eles acharam que eu tava jogando Point Blank ainda. Aí eu fui contar o que realmente estava acontecendo. Que eu tinha parado de jogar PB, que agora eu tava jogando um jogo, e que nesse jogo, além da empresa ser muito grande, que agora tá investindo muito, é um cenário onde todo mundo que era muito bom dos outros jogos tá vindo para ele também. E eu comecei a explicar um pouco mais, falei mais como funciona o LoL, nunca tinha tido essa conversa, para ser sincero. E aí agora, por exemplo, minha mãe já tá comendo bastante. Ela acompanha meu Insta, acompanha a Game Landers no geral, ela acompanha todo mundo. Então agora ela já tá acompanhando mais em relação aos campeonatos e agora também já tem realmente mais esse apoio. E é igual eu falei, né, cara, tipo, querendo ou não, quando as coisas começam a envolver uma estabilidade, principalmente financeira, as coisas tendem a melhorar. Então hoje em dia eles já vêm com outros olhos e agora a gente tem muito exemplo para mostrar para eles também, né? Igual você comentou. A gente tem o exemplo do Ranger, a gente tem o exemplo do Showtime, a gente tem exemplos de casos de sucesso dentro do esportes e de coisas que, assim, expandiram o horizonte, que antes você podia ver só como diversão, hoje em dia você já vê como trabalho. E mostrando isso para eles, realmente o apoio aumentou cada vez mais. E agora no Valorant, agora tem que apoiar, agora não tem como não. Agora tá no melhor cenário possível, né? Empresa que apoia, que vai dar estrutura, time que Exato. também tá incentivando bacana, então tem muita coisa pra ser de bom aí, ser muito diferente. E é o que eu acho mais legal, assim, ver jogadores que, como você, né, ou tem outros jogadores também do PB que estão agora, vários que estão no seu time também, inclusive, em outros também. Então ver essas pessoas migrando e agora encontrando talvez um novo horizonte aí pra competir e talvez um lugar que dê mais suporte, né, pra vocês viverem disso, é muito legal, porque vocês tentaram por muito tempo. Então Sim. isso que é... Cara, eu fui investigar mais um pouco do cenário de PB e eu vi que era assim, deu uma tristeza, porque a gente vai falar um pouco agora do porquê que deu essa tristeza, porque eu tô falando com um campeão mundial, gente, e muita gente não sabe, então... Cara, antes da gente entrar aí na polêmica dos vices, né, eu queria entrar só rapidamente, já que eu puxei o gancho do Mundial. Eu queria que você falasse um pouco resumisse um pouco a carreira de você do seu time, no caso, no PB, né? E falasse um pouco do sucesso, né, que muita gente não conhece. Então, eu comecei a jogar, igual eu comentei, em 2010, 2012 foi quando eu joguei meu primeiro campeonato, e em 2012 o primeiro campeonato, assim, em 2011 eu joguei o primeiro campeonato, 2012 foi quando eu realmente ganhei, e o primeiro campeonato que eu ganhei foi um campeonato presencial, e aí, ali, foi tipo, eu falei, mano, isso aqui é muito da hora, e foi quando eu comecei a investir cada vez mais tempo treinando e tentando melhorar dentro do jogo. E eu
tive a oportunidade, igual eu falei, em 2012, ali, quando eu ganhei meu primeiro campeonato, eu falei, cara, agora eu deslanchei, agora eu vou começar a talvez estar ali entre o top 1 e top 2 quase sempre, e na verdade não foi isso que aconteceu. Em 2012 ganhei esse primeiro campeonato, e em 2013, quando eu tive a oportunidade de jogar a seletiva para o Mundial, a gente conseguiu classificar para a fase presencial, que era só a final, e a gente classificou, e na final eu perdi para a FZN, que é onde está no meu time. Então, ali com, sei lá, 14 anos em 2013, não lembro quantos anos eu tinha. Primeira seletiva, assim, que eu cheguei na final, perdi pra FZN, ele foi pra Tailândia. E aí, mano, na época, tipo, eu poderia desanimar, falar, não acredito que eu perdi agora, cara, logo na final pra ir pro Mundial e tal. Mas, na verdade, eu virei e falei, cara, agora que eu vou, agora que eu quero ganhar isso daqui mesmo, mano, agora que eu vou continuar jogando até eu viajar. E aí eu continuei por alguns anos, e na época o Point Blank, o único campeonato assim que era expressivo realmente era o campeonato, a seletiva pro Mundial. Então os outros ali eu até não conto tanto, mas de seletiva pro Mundial eu acho que eu devo ter ficado umas 5 ou 6 vezes em segundo, cara. Aí é onde dói, velho, aí é onde dói. Porque, mano, foram várias vezes que eu tive a oportunidade de ir, sei lá, tipo, pra Rússia, pra Tailândia, pra Turquia, pra Coreia, e exatamente na final eu perdia. E eu perdi, acho que por FZN eu devo ter perdido umas 3 vezes já, velho. Então, valeu aí, FZN. Mas foi basicamente isso. Então, dentro dessa trajetória, né, até 2018, onde eu consegui ganhar, inclusive tem a história, é um lado feliz e o lado triste dessa história, mas até 2018 ali tiveram muitos segundos campeonatos. Claro, nesse meio tempo teve muito primeiro também, só que não era em campeonatos expressivos igual a seletiva. A gente até brincava. Quando na época só tinha a Robalan, né, que a gente chamava, que eram os campeonatinhos que tinha, nosso time chegava e a gente ganhava. Aí chegava na seletiva mundial, perdia na final. Era sempre assim. Ganhava os outros, perdia no mais importante. Então foi basicamente essa trajetória até chegar em 2018, quando em 2018, por incrível que pareça, o campeonato foi no Brasil. Quando falaram, o Mundial vai ser no Brasil, eu falei, pronto, ganhei. Já era. Agora que não vai precisar viajar, é óbvio que eu vou ganhar. E realmente eu ganhei, cara. Eu realmente ganhei a seletiva para ir pro Mundial, que foi aqui em São Paulo, foi na Max Arena. Agora tá X5 Max Arena, não sei como tá, mas foi na Max. E a gente jogou o Campeonato Mundial, então, aqui no Brasil. E teve o lado positivo, mas teve o lado negativo também, né? O lado negativo, claro, não pude viajar, não pude conhecer outro país, mas o lado positivo eu falo que foi porque, mano, por ter sido aqui em São Paulo, então, basicamente, todo mundo que me acompanhava ainda no Point Blank estava ali naquele campeonato. E ver a energia do pessoal torcendo ali foi absurda. Inclusive, esse pessoal que começou jogando Point Blank comigo, tava nesse campeonato e foi muito da hora, cara. Foi muito da hora poder jogar. Foram 3 dias quase de evento e eles presentes lá em todos. Então foi muito da hora, principalmente pelo público, de estar tão perto ali do público nesse momento que foi importante, que a gente foi campeão e eles estavam ali. Entendi agora a lógica de chamar a FZN pro time. Se você não pode ir contra ele, junte-se a ele, né? Exatamente. Maravilhoso, achei incrível. Em pouco tempo de entrevista, eu já falei 2 vezes que eu perdi. Uma foi pro Joe, que tá no meu time, e a outra foi pra FZN, que tá no meu time também. Então, essa é a ideia. Ou seja, tinha como existir um time melhor? Pensando na lógica aí? Não. Perdeu pros caras, chamou eles, né? Não tô conseguindo, né? Vamos lá junto então que a gente consegue. E deu certo. Essa é a tática. Deu muito certo. A gente já vai falar sobre aí como que foi formado o time no Valorant, mas eu ainda tenho 2 coisas para perguntar. Uma delas é, primeiro, né? É uma trajetória muito legal, apesar dos vícios aí, acho que mesmo com tudo isso, que bagagem, né? Você viajou para muito lugar legal, você teve uma experiência aí muito boa também como jogador, mas a experiência é uma coisa que, cara, eu considero fundamental. Hoje em dia, a gente sabe o quanto isso pesa para os novatos, né? Jogadores que estão começando agora, não tem tanta experiência, e acabam sentindo esse peso de jogar, às vezes, um presencial, né? Você tem essa experiência muito boa. E, bom, Miang, por que você, nesses 10 anos, você não migrou para outro jogo? Chegou a pensar isso? Você chegou a pensar em desistir ou migrar para outro jogo? Fala um pouco dessa parte mais tensa aí desses 10 anos. Desistir, eu confesso que não, principalmente por causa dessa gana de, mano, eu quero jogar um mundial de Point Blank, cara, eu não vou ficar feliz até eu não jogar.
Então, acho que essa gana sempre me motivou a não parar de jogar o Point Blank, mas claro, quando a gente começou a ver o cenário de outros jogos evoluindo muito mais do que o do Point Blank, inclusive, igual eu falei, em 2010 mais ou menos foi quando teve o boom de vários jogos parecidos. E o Joe e o John, eles chegaram a competir em outros FPS. E eles foram pro Mundial desses outros FPS que eles também jogaram. E eu continuei no PB. E acabei não viajando nesses anos aí também, mesmo quando eles saíram. E a gente começou a ver que, apesar desses outros jogos eles aparecerem e em pouco tempo eles morrerem, o Crossfire, por exemplo, teve um boom absurdo, tanto em questão deles já terem salário, tanto em questão de profissionalização, quanto em questão de premiação também. A premiação do Mundial de Crossfire pagava já em dólar, acho que era tipo mais de 100 mil dólares, alguma coisa assim. E a do Brasil, a do PB, chegava a 20 mil dólares, alguma coisa do tipo. Então era quase, era assim, era menos da metade do que a gente sabia que o Crossfire, que era um jogo que foi lançado praticamente junto, estava oferecendo. Então, nessa época, eu confesso que a gente realmente pensou várias vezes em jogar alguns outros jogos, e eles, até o Joe e o John, foram para esses outros jogos, porque foram buscar outras oportunidades, mas eu principalmente gostava do Point Blank, eu acho que esse é o principal. A gente gostava muito do jogo, e acho que isso fez a gente jogar por tanto tempo. Mas o fato de não ter ido, talvez, para esses outros jogos, foi porque eu não me via jogando, por exemplo, um Crossfire. Eu não me via jogando, talvez, um Assault Fire, igual o Joe e o John chegaram a jogar. Eu cheguei a brincar um pouco nesses jogos, jogar um pouquinho, mas eu já não sentia vontade de jogar igual eu sentia quando eu estava jogando Point Blank. E a gente decidiu apostar no Point Blank nessa época. Quando estava mais ou menos em 2000, na época que eu comecei a jogar campeonato de PB, 2012 mais ou menos, a gente viu o CSGO começando a aumentar um pouco. E eu até aqui com o pessoal que era da minha cidade aqui, que é da minha cidade aqui de São Caetano, a gente pensou em alugar um servidor de CS para começar a jogar uns mix ali, alguma coisa assim, porque na época não tinha servidor brasileiro, você tinha que jogar sempre com ping alto. Então, a gente teve a oportunidade de praticamente crescer não, né, mas de acompanhar ali o crescimento, talvez um pouco do CSGO. Mas a gente gostava tanto do Point Blank que a gente falou, mano, não, vamos continuar pra ver. E quando a gente viu que já estava talvez um pouco mais tarde, e inclusive isso é um pensamento meu, eu já não queria mais largar o Point Blank para, por exemplo, arriscar no CSGO, porque a gente Uhum. começou a ficar um pouco mais velho e responsabilidades começaram a aparecer, igual eu comentei sobre faculdade e tudo mais, e eu não ia ter tempo e dedicação o suficiente, talvez, para acompanhar o pessoal que já estava no CS há 10, 8 anos. Então eu teria que me dedicar talvez o dobro ou o triplo do que eles estavam se dedicando, talvez ia ter que parar tudo que eu estava fazendo da minha vida para poder me dedicar nisso, sendo que talvez eles sempre tivessem um pouquinho mais na minha frente, seja por tempo, seja por questão de conhecimento dentro do jogo, seja por todo o tempo de dedicação que eles tiveram. Então eu não tive interesse de jogar nenhum outro jogo, e a gente viu aí no Valorant, eu já achei que principalmente esse ponto já seria diferente. Todo mundo estaria começando, independente de qual jogo você veio, todo mundo vai começar exatamente do mesmo lugar, exatamente do mesmo ponto. Então acho que esse foi o ponto principal. Justo, justo. É difícil mesmo, até porque acho que tem, no teu caso, tem muita paixão envolvida pelo Point Blank aí, né? Desde muito cedo jogando, era um jogo que você gostava muito. Mas também é difícil, né? Eu até conversei com um Showtime sobre isso, difícil você... Já foi difícil pro pessoal que tava no 1.6 e foi para outras coisas, se eu não me engano, o Felipe da Imperial, que teve esse processo, né? Ele chegou a jogar outras coisas nesse meio. E o quão difícil é você passar de um jogo para outro, ainda mesmo sendo parecido, né? Mesmo do 1.6 pro CSGO. Eu mesma não migrei, eu joguei muito CS 1.6, mas, cara, eu deixei passar, assim. Quando deu uma morrida, eu deixei passar e não voltei mais pro FPS, cara. Foi um pouco triste essa etapa da vida. Mas são coisas que acontecem, então eu consigo te entender. Bom, falando um pouco agora sobre essa parte mais recente, né, de desistência de um cenário para ingressar em outro, eu queria saber como que foi para você, né, essa desistência do Point Blank. Você já estava em contato com o Valorant quando aconteceu, ou já estava pensando no Valorant, né? Eu já tinha visto um anúncio. Não sei se você chegou a ver o anúncio do Valorant no ano passado, e você já começou a pensar sobre isso, ou se foi algo que aconteceu esse ano mesmo e você já estava aí com a cabeça em outro lugar. Queria saber um pouco como foi essa decisão, que não é fácil, com certeza não é fácil. Não é. Mas pra ser sincero, a gente ficou sabendo que a Riot estava planejando lançar alguns outros jogos, né? Inclusive eles fizeram aquele lançamento do vídeo onde eles mostraram alguns dos projetos que eles tinham em relacionado aos jogos e a gente viu que tinha um FPS. Então, quando a gente viu que tinha um FPS, e eu falo assim, principalmente a comunidade do Point Blank ali que eu era mais próximo, quando a gente viu que ia ter um FPS, a gente já falou, opa, peraí, um FPS que é da Riot, a chance disso dar certo é
grande, é bem maior do que de outras empresas aí. E na época, então, eu tava no Point Blank ainda, se eu não me engano, quando isso saiu, e eu joguei as últimas seletivas pro Mundial, e falei, cara, vai ser provavelmente minha última seletiva que eu vou jogar, principalmente pelo fato dessa dedicação que a gente tinha todos os dias, inclusive nos finais de semana a gente tinha campeonato, mas o retorno era baixo. E aí ali eu falei, tá, cara, agora não dá mais para continuar jogando Point Blank, eu vou dar uma pausa, vou continuar tocando outras coisas da vida e vou ficar esperando para ver esses lançamentos desses jogos. Então, eu falo que o FZN tá basicamente me acompanhando nisso, que ele parou de jogar um pouco antes até, mas a gente sempre ficou basicamente esperando algum lançamento de algum desses jogos mais interessantes. E a gente pensou, tá, vamos ver sobre o LoL Mobile, vamos ver talvez esse jogo de luta da Riot que eles estavam planejando. E aí, quando veio o Valorant, quando começou a sair algumas coisas, a gente falou, cara, vamos apostar nesse jogo? Vamos começar a jogar logo desde o primeiro dia? E nessa vez eu até brinco que a gente falou, mano, ou é agora ou não é mais. Então, nessa vez, quando saiu o jogo do Valorant, o Valorant, a gente falou, cara, vamos já baixar, vamos tentar pegar a chave do servidor gringo, e a gente começou. Acho que foi segundo dia de lançamento, a gente já estava jogando no servidor da Europa, com 200 e pouco de ping, e aí depois a gente conseguiu a chave do servidor do NA, e aí foi pro NA jogando com 100 e pouco, e ficou jogando junto, jogava eu e ele, aí começou a aparecer um outro pessoal que veio do Point Blank também, e a gente falou, cara, é isso daqui. A gente gostou do jogo, no começo eu confesso que a gente achou que talvez não ia ser tão interessante quanto é hoje em dia, principalmente, acho que foi o pensamento de todo mundo na época, tipo, mano, um jogo de magia, com FPS com magia, como que os caras vão fazer isso, sabe? Então, acho que esse foi o principal ponto, a gente ficou realmente um pouco com receio, mas a partir do momento que a gente começou a jogar, a gente falou, cara, é muito da hora, mano, é muito legal, os caras conseguiram unir basicamente conceitos de vários FPS, de várias coisas que eles perceberam que dava certo em um jogo só. E aí foi a hora que a gente falou, vamos apostar nisso daí então. E quando o jogo lançou no Brasil, a gente já conhecia um pouco do jogo e já começou, falou, vamos começar a jogar aí para rushar, né? Na época não tinha patente ainda, mas vamos começar a jogar para rushar, pra gente tentar montar um time aí e começar a jogar os campeonatinhos que aparecerem. E aí o time se formou nessa época, então. Vocês já tinham se encontrado, já estavam nessa conversa. Já tinha, então, uma ideia de se formar um time mesmo. Já. Eu e o FZN, a gente já estava com essa ideia desde o começo, só que a gente ainda não sabia quais talvez seriam os outros três. Mas nossa ideia já foi começar no Valorant, montar um time e começar a treinar. Só que quando a gente começou a jogar, e aí, principalmente quando veio pro Brasil, a gente começou a jogar mais com esse pessoal que era do Point Blank na época. Então o pessoal às vezes vinha com o time inteiro que era do Point Blank, que ainda estava jogando, ou a gente começou a jogar 5 contra 5, né? Fazendo um mixinho e jogava talvez com times misturados e tudo mais, e cada dia aparecia uma pessoa nova. A gente falou, mano, por que a gente não espera então um pouco? Vamos ver o pessoal que está se desenvolvendo mais, quem está com mais interesse em relação ao Valorant, quem está com mais tempo também de jogar, e a gente tenta montar um time. E aí aconteceu que nesse meio tempo, o Joe, o John e o MW já tinham um time, que eles estavam jogando o Rainbow Six na época, e viram no Valorant também essa oportunidade. Então eles vieram pro Valorant com um time já. E eles começaram a jogar, só que na época eles eram o único time que a gente conhecia que estava montado. Então a gente montava nosso fake e jogava contra eles. Ou startava fila normal, que na época nem tinha ranqueada quando a gente caía contra eles. A gente startava normal game e caía contra eles. Assim, tipo, praticamente todos os dias a gente jogava contra eles. E aí chegou um momento onde o FZN chegou pro John na época e falou, cara, por que a gente não une isso daí então? Vocês estão em 3 aí, a gente está em 2, por que a gente não monta isso, não monta esse time? E aí foi no finalzinho, assim, do Closed Beta, se eu não me engano, quando liberou o Open, a gente já montou, já começou a jogar junto como time, e começou a jogar Ranked pra rushar Elo, na época, pra pegar Valorant, todo mundo do time. Na época a gente ainda conseguia startar Ranked junto, hoje em dia não dá mais, se duas pessoas startarem junto, já não acha, e aí a gente começou a jogar, então, as filas ranqueadas, pegamos, todo mundo do time pegou Valorant, que na época era Radiante, né? Uhum. E aí, é isso, mudou. E aí a gente postou, é ao contrário, né? Então a gente pegou na época Valorant, já me confundi inteiro. Mas a gente pegou o elo mais alto que tinha na patente. E aí a gente postou no Twitter, então, que a gente tava com um time que tava procurando patrocínio, tava procurando organizações. E aí foi quando, basicamente, o time que tava montado começou a ser um time para jogar campeonato. Cara, eu lembro do primeiro campeonato que vocês ganharam, né, que foi a Copa Hakim, você chegou a mencionar rapidinho pro pessoal, mas quem não acompanhou, foi um dos primeiros campeonatos, né, no brasileiros aqui, que começaram lá atrás, se não me engano foi em julho, acho que foi em julho. Foi por aí. Bom,
Sobre esse momento, né, eu lembro que ainda era algo... Tava começando, né, tinha vários influencers, streamers participando do torneio, representando vários times, né, tinha lá o time do pessoal do R6, tinha o time do pessoal do CS, e era ainda uma grande festa, né, não era, assim, algo tão sério, como, por exemplo, vai ser o First Strike agora, e outros campeonatos foram, né, era um negócio, assim, mais... Até a impressão que me dava era que era mais uma... Para alguns times que estavam ali, era mais um show match, né? Era mais uma coisa para entretenimento mesmo. E nessa época era um pouco incerto para nós que a gente estava acompanhando, o pessoal de casa, era um pouco incerto que times de fato iam querer seguir, né? Vocês eram nomes fortes vindo do PB, tinham outros jogadores que estavam ali, que eram do CS, né? Alguns já aposentados, como o Kogu, por exemplo, outros que ainda estavam, né, no caminho do CS, e era incerto pra gente quem que ia seguir esse caminho. Inclusive nessa época eu não sabia também se vocês iriam realmente buscar esse lugar aí ao sol no Valorant, mas acabaram, né, ganhando, e todo esse sucesso da Game Landers que a gente viu. Então eu queria até saber de você, né, como que você estava enxergando esses primeiros campeonatos na época, nesse momento de cenário começando, né, você achava que você tinha essa mesma impressão que eu? E depois eu quero saber também, quero que você responda como que foi o convite aí da Game Landers para representar aí o time de vocês. Eu tive sim essa impressão, inclusive teve acho que 2 Twitch Rivals, né, no começo, só que era totalmente convite, principalmente pro pessoal que fazia stream já na Twitch. Ninguém daqui do time recebeu o convite para jogar. Na época me chamaram para completar para um time, mas meu computador nem aguentava fazer stream, então eu já não podia participar do campeonato. E aí a gente decidiu, então, quando teve a oportunidade de jogar a Copa Hakim, quando a gente foi convidado para jogar a Copa Hakim, eu falei, cara, vamos jogar dando a vida isso daqui, mano. Mesmo que, igual você falou, parecia realmente um show match, porque não eram só times que estavam ali, tinha time que foi montado, sei lá, um dia antes do campeonato para jogar, mal se conheciam, mas já tinham alguns times que a gente sabia que o pessoal já se conhecia e que iam jogar sério ali para tentar ganhar também. Inclusive, um dos times era o time, igual você comentou. Eu não lembro, acho que se o Kogu chegou a jogar no time do Michel, mas o time do Michel era composto pelo Michel, acho que Michel e Pava, com mais 3 jogadores da Vikings, se eu não me engano. Então, o time da Vikings já era time antes mesmo do Valorant chegar no Brasil, praticamente. Então, a gente já sabia que eles tinham ali um pouco mais, talvez, assim, team play dentro do Valorant. A gente já imaginou isso. E também tinha o time do pessoal que veio do Overwatch. Esses 2 times eu confesso que foram os principais ali, que chamou nossa atenção em relação a serem times. Porque o nosso time, realmente, a gente estava com aquele time que já era o time e está até hoje. Mas esses outros passaram por algumas transformações aí. Então até eles mesmos se adaptaram. E a gente achou, realmente sentiu que era muito showmatch, mas a gente falou, mano, vamos jogar e vamos dar a vida nesse campeonato como qualquer outro campeonato que a gente teve na nossa vida já. E felizmente a gente conseguiu ganhar, e acho que isso também começou a abrir bastante portas aí. Mas eu concordo também que, como um primeiro campeonato, por ser basicamente showmatch, não tinha como saber o nível nem do nosso time, nem o nível do cenário brasileiro. Tanto que nos campeonatos seguintes a gente começou a ver vários e vários times novos aparecendo. E até hoje a gente vê. Eu acho que isso é um das principais características do Valorant. Independente do tempo que o time está jogando já algum campeonato, pode ser que um time que a gente nunca viu chegue numa dessas qualificatórias aí abertas, dessas classificatórias abertas, e jogue muito bem, ou até ganhe de um desses times que já estão consolidados. E comentando sobre o convite, né, da Game Landers, a gente fez esse post, então, a gente fez esse post no Twitter, e a gente já fez, eu confesso que a gente já fez o post esperando que talvez aparecesse alguma oportunidade. E a Game Landers ainda é nova. A gente está basicamente trilhando o caminho junto com eles. E quando veio esse primeiro contato, a gente tem um manager agora, que é uma coisa que a gente nunca teve no Point Blank, que inclusive é o Blurry, que era do LoL. E o FZN já conhecia ele, né? Pro FZN ter passado um tempo jogando LoL ali, conhecia o Blur. E o Blur, por ter esse conhecimento de um cenário que já era mais consolidado, a gente falou, cara, vamos fechar com o Blur, e o Blur tenta cuidar dessas coisas pra gente, tenta ver tudo isso desse mundo que a gente não entende ainda. Então o Blur chegou pra gente, conversando sobre o pessoal da Game Landers ter entrado em contato, explicou sobre o projeto. A gente falou, cara, esse projeto é da hora. Esse projeto é um projeto que a gente pode agarrar e pode fazer tudo dar certo. Então, logo nos primeiros
nas primeiras semanas, mais ou menos, que a gente fez o anúncio, a gente já começou a entrar em contato com eles, e quando a gente jogou o campeonato da Copa Hakim, a gente já jogou com o nome de Game Landers, que a gente já jogou como representando eles. Ainda estava conversando, ainda estava em negociação, mas ali a gente percebeu o que eles estavam querendo apoiar e como eles estavam apostando no nosso time também. Então aí desde lá a gente fechou com eles nessa época e a gente está fechado até agora e pretende continuar fechado. E aí veio só frutos bons aí dessa amizade. É bacana porque, se eu não me engano, vocês são a primeira line, né? O primeiro time da Game Landers, assim, a Game Landers não tem outras A lines Game de outros Landers não jogos, tem. né? Exato. A Game Landers é uma organização totalmente nova. Basicamente, eu não sei exatamente se surgiu no Valorant, ou se eles já estavam com o projeto antes e o Valorant foi a porta de entrada. Mas eu acredito que a gente é o único time agora, e não sei quais são os projetos, mas a gente é o único time agora, e a gente é basicamente o pioneiro aí como Game Landers, né? Então também é muito bom a gente poder carregar o nome de um pessoal que apostou na gente no começo, que na época, quem são esses caras do Point Blank que estão aparecendo aí do nada? E eles apostaram na gente e a gente tá conseguindo representar bem eles também. E vamos continuar um pouco desse assunto de Valorant no Brasil, até porque, né, falando um pouco desse início de cenário, a gente puxou aí um pouquinho do momento da Copa Hakim, a primeira, né, e tudo mais. Niang, vocês eram um time, né, vocês eram jogadores consagrados no Point Blank, mas que pouca gente conhecia, como a gente até já mencionou aqui na transmissão. E nessa época, os nomes mais fortes, né, que estavam sendo cogitados por muitas pessoas, eram os nomes do CS, né? O CS é um dos FPS mais consagrados no mundo e também aqui no Brasil. A gente tem ótimos nomes do CS, inclusive o pessoal aí da MBR, FURIA, enfim. Então, muito se esperava desses jogadores de CS, mas pouco se esperava, aparentemente, de vocês. Muito porque as pessoas não conheciam vocês, né? A gente já falou um pouco desse desconhecimento do cenário de PB. Mas como que foi, assim, nessa época, eu lembro do pessoal que dizia, os jogadores de CS que vão destruir o cenário, que vão ser os melhores. E vocês quebraram completamente essas expectativas. Claro, tem muito jogador de CS que tá aí, que migrou de fato, né? A gente pode citar, por exemplo, o Xande como exemplo, mas vocês foram e são até agora o time com mais resultado no Valorant. Então, como que foi essa... Você acha que vocês quebraram expectativas? Como que você vê essa fala de muita gente? Com certeza, e acho que esse hype era normal, né? O CS, além dele ser o jogo com mais público, com maior público, com maior número de pessoas engajadas em relacionadas ao FPS, é também talvez o mais parecido em questão da movimentação, do jeito de atirar dentro do Valorant e de todas essas coisas. Então, quando você se você abrir um vídeo do Point Blank, você não vai entender nada do que está acontecendo. O boneco sai correndo, atirando de um lado para o outro sem parar. Isso não faz sentido nenhum. Mas a gente percebeu isso também, que na época o pessoal estava fazendo já esse hype, e é entendível. Mas a gente sempre teve esse pensamento de que, tá, eles podem chegar no Valorant, talvez tendo um pouco mais de bala nesses primeiros momentos, porque eles já estão acostumados, talvez, com esse estilo de jogo. Mas a gente sabia que era questão de tempo e de dedicação, que é coisas que a gente sabia que a gente poderia superar, para em pouco tempo todo mundo conseguir chegar basicamente no mesmo nível de bala, e aí o jogo começar a ser totalmente diferente. Aí o jogo vai começar a ser tático, vai começar a ser quem tem o maior tempo, assim, a melhor resposta no menor tempo, e todas essas coisas. Então eu realmente acredito que no começo do Valorant o pessoal do CS teve essa vantagenzinha, talvez ali nos primeiros Twitch Rivals até, a gente viu bastante nome do CS aparecendo, principalmente pelo fato de ainda ser tudo resolvido na bala, mas a partir do momento que as coisas começaram a envolver um pouco mais das habilidades, dessa resposta, do team play dentro do jogo, aí eu acho que a gente começou a se sobressair, e sendo muito sincero, eu acho que isso é independente do jogo. Isso é totalmente fora dessa questão de veio de tal lugar ou veio do outro. É principalmente pelo fato de quem se adaptou melhor, de quem treinou, quem se dedicou mais ali talvez, e quem conseguiu entender como que as coisas dentro do Valorant funcionam. Porque não é simplesmente um jogo de FPS onde você pode sair segurando o W e sair andando para frente achando que você vai matar todo mundo. Cada jogador, principalmente com essa ideia da Riot de ter personagens diferentes, cada jogador tem sua função, cada jogador tem que saber o que vai fazer, cada jogador tem que se entender ali dentro do jogo para conseguir fazer alguma coisa funcionar. E eu acho que talvez essa experiência que a gente teve de vários campeonatos, isso sim é o diferencial, e esses anos que a gente teve de competitivo, esse sim é o diferencial para a gente conseguir, talvez, conseguir impor o que a gente acha que é importante dentro do Valorant, e não
não necessariamente o jogo que a gente veio ou o que outras pessoas vieram. Eu concordo bastante. Eu acho que dá pra ver, assim, como eu já falei, vocês trouxeram muita bagagem pra você foi 10 anos, não sei quanto foram pros outros, mas com certeza foi muito tempo também. Então vocês trouxeram toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa sinergia também, né? Você jogou contra eles, mas imagino que vocês têm uma boa relação fora do jogo também. Acho que isso é uma coisa que eu vejo em times que dão certo. Não é só essa sinergia, sincronia dentro de jogo, né? Aquela estar muito bem conectado ali com o teu aliado, mas assim, também ter essa dinâmica fora de jogo. Eu não sei como que é pra vocês, mas vocês se conhecem há um certo tempo, né? Com certeza, e a gente sabe que isso é fundamental, cara. A gente passou, o Point Blank ele passou por algumas fases, né? Então a gente teve uma fase logo no começo onde o time durava um campeonato e acabava. Jogou o Uhum. campeonato, perdeu, monta outro. E isso é uma coisa que assim, não faz sentido nem pro cenário, e o cenário ficou um pouco mal visto nessa época por causa disso, porque ninguém queria patrocinar um time que daqui a 3 meses você não sabe se vai ser o mesmo, e também pros próprios jogadores, cara, não faz sentido nenhum. Tudo que você treinou com um time, você vai ter que treinar de novo, talvez, a mesma coisa com outro, porque você decidiu mudar os jogadores. Seja por questões de discussões internas, seja por questão de vaidade, seja por questão de ego, de qualquer coisa que acontecia dentro do Point Blank. Então, com o passar do tempo, essas coisas começaram a ficar mais escancaradas e o pessoal começou a ter maturidade para montar um time e apesar das derrotas conseguir entender o que estava acontecendo com o time para você melhorar. E uma das coisas principais que a gente percebeu é que a convivência fora do jogo às vezes afeta muito mais do que dentro do jogo. Então, o fato de vocês, talvez, dentro do jogo ali, vocês se entenderem, se a convivência de vocês fora não for boa, se não tiver boa, se vocês não se resolverem, se vocês deixarem alguma coisa mais resolvida, isso vai refletir dentro do jogo e vai ser muito mais difícil do que um problema de uma tática, um problema de uma smoke que foi errada, um problema Uhum. de alguma coisa do tipo. Vai ser muito pior. Então, o fato da gente se conhecer também cria essa liberdade da gente poder resolver os problemas e a gente saber como a gente ter mais maturidade hoje em dia também, o pessoal já tá tudo com mais de 20 anos, só MW que tem 12, mas zera, porque o MW é novinho. Mas o pessoal tudo já tem mais maturidade para resolver todos esses problemas. Então, fica mais fácil da gente também entender essa parte da convivência e saber como adaptar isso, como melhorar toda essa parte para refletir muito bem dentro do jogo. Cara, é legal você falar sobre isso, porque eu lembro quando eu vi vocês jogarem a final da primeira Copa Hakim, e era um time, assim, que eu consegui me conectar muito rápido, porque vocês têm uma personalidade própria, o time, eu digo, né, como uma persona, assim, e é um time que você gosta de ver jogar pelo que vocês passam, assim, dentro de jogo, não só uma questão de vocês terem uma sinergia muito legal, vocês terem essa... Vocês serem, já se conhecerem, né, já terem essa dinâmica, mas eu gostava muito de assistir os jogos da Game Landers, e eu naquela época, mal sabia que vocês seriam rank 1 no Brasil, assim, com tantos resultados bons, depois de... Foram quantos já meses? Vários meses, né? O beta foi em maio, se não me engano. Deve fazer uns 4, 5 meses aí agora. Um pouquinho mais, talvez. Mas depois de basicamente todo esse tempo, vocês continuam com essa consistência. Eu queria que você comentasse agora um pouco dessa consistência, né? De vocês estarem sempre chegando em finais e ganhando, né? Várias dessas finais. Sei que não foram de todos aí que vocês participaram, mas, cara, foi muita coisa para pouco tempo, então eu queria que você mencionasse um pouquinho sobre isso pra gente, como que foi como que você avalia, né, esse período de vocês aqui na Game Landers e se você esperava isso no começo. Eu confesso que a primeira vez que a gente não conseguiu ter o resultado que a gente queria, porque a gente quer ser campeão, independente de qualquer coisa, a gente quer ser campeão. E o primeiro campeonato, assim, que a gente ficou de fora foi um campeonato que a gente perdeu porque, assim, não porque era, mas foi um campeonato que era MD1 com tudo aleatório, tudo sorteado ali, e é isso aí. A gente perdeu acho que por 1 round ou 2 rounds. E foi logo depois da Copa Hakim. Então eu confesso que ali talvez foi um ponto onde a gente falou, tá, não vai ser tão fácil assim as coisas, vamos entender o cenário, como que ele está sendo consolidado, e ali talvez foi principal, foi importante não ter, assim, importante ter perdido não é, nunca é bom você perder, mas foi importante talvez nesse momento, para a gente entender como as coisas estavam acontecendo e como que poderia ser o futuro do Valorant. E Uhum. aí depois desse campeonato, eu acho que a gente já não teve mais esse elemento surpresa, porque apesar da gente saber que todos os times podem ser muito fortes, a gente começou até a se preparar melhor para em uma situação onde caso seja MD1 com tudo aleatório e tudo mais, a gente
tá bem preparado, o que nesse caso, nesse campeonato, a gente não tava. A gente veio de uma vitória e exatamente o mapa onde a gente era pior nesse campeonato, nessa época, foi o mapa que caiu contra esse time que a gente perdeu. Então a gente não estava bem preparado e a partir desse momento, talvez ali foi um ponto interessante para a gente começar a perceber que o jogo ia ser difícil, mano. É exatamente como eu comentei antes, que todo mundo que era bom dos outros jogos estava nele. Então é pro nível do competitivo ser alto. E eu atribuo muito, igual você comentou, sobre a consistência, porque é exatamente pela experiência que o nosso time tem. Então, mesmo diante dessas dificuldades, diante de todas essas coisas que acontecem dentro do jogo ou até fora dele, a gente tem a cabeça e tem como a gente sentar e falar, tá, vamos resolver isso daqui, assim não vai ficar. Então a gente conseguia resolver, e mesmo com os campeonatos que a gente teve, sei lá, 5 campeonatos aí seguidos praticamente no mesmo mês, a gente veio no começo, a gente começou bem, depois deu uma decaída por alguns problemas, resolveu esses problemas e começou a voltar ali pro caminho onde a gente acha que a gente deve trilhar. Então, atribuo muito para essa experiência, pela essa maturidade que a gente tem de poder resolver esses problemas ao invés de simplesmente chutar o balde e desistir de uma partida, mesmo que esteja 10-2, a gente vai jogar todos os rounds como se fosse 0-0 e a gente vai tentar virar esse jogo, vai jogar 20 OT se precisar, igual a gente já chegou a jogar, né? Foi para Eu me lembro. 24-22, Eu eu acho, bem. alguma coisa assim. Então a gente vai jogar, cara. A gente joga sempre dando o nosso máximo. E, claro, tem dia que as coisas começam, as coisas dão errados, mas o importante é a gente ter essa cabeça para encaixar. E eu atribuo também, acho que talvez o fato do nosso time ter talvez uma capacidade ou uma determinação de se adaptar, porque a gente sabe que, como no LoL, a Riot está colocando esse sistema onde cada semana pode ser que um personagem esteja melhor do que o outro, e isso muda uma composição inteira. O fato de você trocar um personagem muda uma tática, muda um jeito que um time vai responder para você, e muda qualquer coisa que está acontecendo dentro do jogo. Então, o fato da gente talvez conseguir se adaptar nessas coisas pode ser que tenha feito a gente conseguir chegar e ter esses resultados expressivos aí também, principalmente agora. Cara, e outra coisa que eu queria perguntar associada a isso, né? O peso de ser um rank 1 Brasil hoje, né? Vocês estão cotados aí em algumas plataformas, a Liquipedia, o VLRGG, como rank 1 por pontuação e por títulos também, né? Vocês somam aí vários títulos. É o time que mais tem títulos hoje no Brasil. E eu queria saber de você. Existe um peso em não ser visto como underdog e entrar assim num First Strike como favorito? Porque pra mim, quando formos assistir lá o First Strike, quando formos entrar lá naquele cast, cara, vai dar uma pesada, né? Dá uma pesada, a gente olha pra um time assim e fala, pô, esses caras aí já vem com essa trajetória aí, pá, pra você, como que é isso, cara? Não vem com essa zica de caster aqui pro meu lado não, hein, mano. Sai fora com isso aí, velho. Pelo amor de Deus. Acho que isso daí é o maior peso que existe, mano. Peso de ser top 1, eu não tô nem aí não, mano. Aqui no time o pessoal nem liga, mas essa Mas eu não zica de zico. caster aí, velho. Eu não, Nossa, Zico, tá quem zica doido. é o meu amigo Nicolino Ness. Esse sim, mas ele joga de Viper. Ele joga de Viper e tá amaldiçoado. Não fala mal da Brincadeira. Viper assim. É Não fala mal brincadeira, da Viper Nicolino. Não assim. me leve Calma a aí. mal. Não me Calma aí. leve Mas a mal, Nicão. Nicolino Viper top 1 do cenário brasileiro. É isso aí. Mas aí, Nicolino, sem me zicar também, pelo amor de Deus, mano. Chega dessa zica de caster aí, velho. Mas comentando sobre o peso de ser top 1, a gente tem muito o pé no chão. Eu falo pé na cabeça. A gente tem muito o pé no chão em relação a isso. A gente tem muito pé no chão em relação a isso, porque eu sempre comentei, o pessoal sempre, assim, quando terminava um campeonato, alguns até falavam assim, o que vocês acham de vocês serem o top 1? Eu sempre comentei que, cara, quem tem que achar que a gente é top 1 ou não é a comunidade, e os resultados vão mostrar isso. Pra gente, a gente vai jogar todo o campeonato como se a gente estivesse começando agora, só que, claro, com a experiência que a gente adquiriu em todos esses anos. Independente da gente ter vindo de uma vitória, da gente ter vindo de uma derrota, cada jogo é um jogo, e o fato de ser declarado como top 1 não muda nada pra gente. Inclusive, a gente só vai ficar contente, a gente vai poder falar que a gente realmente é top 1 ou que algum time é top 1 da região quando a gente tiver um cenário consolidado com um campeonato mundial e esse time realmente ganhar esse campeonato mundial. Até lá, não tem como falar assim. Eu, pelo menos, não vou falar que eu sou o melhor time, que a Game Landers é o melhor time. Assim, como que eu posso falar isso sem ser arrogante? É óbvio que pra mim, meu time sempre vai ser o melhor e pra mim a Game Landers é o melhor time, mas eu tenho o pé no chão pra não deixar com que isso atrapalhe ou que isso suba a cabeça pra atrapalhar algum rendimento dentro do time. Pra mim tem que falar.
Fala, acredita, se Aqui joga, vai. eu já sou um pouco mais good guy ali, eu sou um pouquinho Não, menos das mas a gente farpas sabe, assim, ali. pelo menos o que eu espero, né? Ainda mais assim, eu sei que eu tô falando com um jogador que tem 10 anos de experiência em outro, tá vindo no cenário, tá mais amadurecido. Então, assim, se fosse um menino novo, né, 17 anos, que estivesse entrando no cenário agora, estivesse ganhando tudo, eventualmente a gente poderia falar num salto alto, num começo de ego surgindo ali. Eu acho que tem coisas que atrapalham muito um jogador. Eu até já. Sempre quando vem jogador aqui pra conversar comigo, sempre acaba sendo esse assunto de ego. Porque ego é uma coisa muito destrutiva. Eu não sei Com se você já, certeza. se você já chegou a passar por algo assim, ou conviver com alguém assim, mas ego é uma coisa que, cara, destrói uma carreira, eventualmente. Porque o cara, ele começa a ganhar, ele se sente tão, às vezes. Ele já entra com um pensamento ali de salto alto que ele acaba. Nem às vezes nem menosprezando o adversário, mas ele acaba sendo consumido por ele mesmo, né? Com Tipo. certeza. Não é uma coisa que te agrega, não é uma coisa boa. Não só em relação assim, talvez a carreira profissional, mas eu acho que em tudo. Se um jogador dentro do time tem o ego elevado e ele não, assim, e o ego dele é tão alto que atrapalha dentro do time ou começa a causar algum tipo de discórdia ou alguma coisa do tipo, isso também atrapalha, mano, total, Uhum. atrapalha talvez até mais do que se simplesmente o ego dele atrapalhasse a carreira profissional dele. Porque ali no caso você está atrapalhando o time inteiro, você está atrapalhando talvez mais do que 5 pessoas, né, que é composta por um time. Você está atrapalhando uma organização e tudo mais. Então acho que essa questão de ego realmente é talvez ali assim, quem não sabe controlar isso, quem não sabe, independente se está no melhor momento da sua carreira ou se está no seu pior momento, se está no auge do time, se está na parte pior rendimento do time, você tem que saber se comportar e você tem que também saber como expressar essas coisas. A partir do momento que você deixar isso atrapalhar, ou você deixar você começar a se achar superior às outras pessoas, isso pode desencadear aí um, um, uma bola de neve que provavelmente não vai ter fim, cara. Até ninguém mais vai chegar na sua orelha, vai puxar sua orelha e falar, mano, isso daqui que você tá fazendo é errado. Então, se a pessoa não souber fazer isso, realmente pode atrapalhar. Mas aí entra nesse ponto. Eu acredito que aqui dentro do time todo mundo tem muita cabeça em relação a não só como jogador, mas em relação a time também, para nunca menosprezar ninguém. E é exatamente por isso, talvez, que a gente tenta, ao máximo, estar tá preparado para jogar contra todos os times e dar a vida realmente contra todos os times. A gente não é porque um time não é conhecido que a gente não vai jogar como a gente deveria jogar. Tá certo. Não, mas é uma mentalidade que, ao meu ver. Assim, não só porque a gente tá no começo do cenário, né? Como você falou, se a gente tivesse ali já uma liga com 10 melhores times, seria diferente. Mas a gente tá no começo, né? Então a gente tá descobrindo ainda jogadores, descobrindo times, muita coisa mudando também. A gente vai tocar um pouquinho no assunto agora do First Strike, né? Quero saber para você como que tá as suas expectativas. Mas tem muitos times novos surgindo agora com possibilidades maiores, né? Para quem não tá acompanhando 100%, foi anunciado hoje que a premiação do First Strike é de R$ 200 mil, né? Uma premiação altíssima, a maior que nós teremos aqui no Brasil até então no Valorant. E é um incentivo, cara, absurdo, né? Já é um começo esplêndido da Riot Games aqui no Brasil pro Valorant e, ao meu ver, é um primeiro passo. Né? Eles chamaram de First Strike, e, na minha opinião, é um first mesmo. Então, já começando a explorar um pouco mais esse assunto, vocês já qualificaram, né, pro First Strike, se não me engano, na primeira. É, isso aí. A gente jogou, são 4 classificatórias, né? Então a gente jogou a primeira e a gente tá classificado agora para acho que o Closed Qualify, se não me engano, acho que tá como esse o nome, que são Isso. 32 times. 14 e 15 de novembro, né? É, isso aí. Yang, como que tá a expectativa aí pro First Strike? Vocês vão jogar, né, então, o Closed nos dias 14 e 15. Não sei se serão os 2 dias, se será um dia, mas, enfim. Vocês vão jogar aí agora a próxima etapa do torneio. E o Main Event, para quem avançar nesse Closed, né, o Main Event será em dezembro. Como que tá o planejamento de vocês? Como que tá essa expectativa? Vocês estão enxergando esse campeonato como o mais importante até agora? Não só pelo fato aí da premiação, mas por ser algo diretamente nas mãos aí da Riot, você acha que pode vir algo mais disso? Como que vocês estão internamente, vocês, se quiser mencionar os outros meninos também, como eles estão enxergando, vocês e eles estão enxergando isso? Com certeza. Eu acho que o First Strike ele veio para mostrar todo o potencial que o Valorant tem, e tem não só nos outros países, né, que a gente viu que realmente lá o cenário já está mais desenvolvido do que no Brasil, mas que no Brasil também tem potencial para ser o maior FPS do Brasil.
Então só depende talvez agora de tempo para a gente ver como que vai ser o desenvolvimento do cenário, mas esse primeiro campeonato, que é realmente o oficial da Riot, a gente já está vendo que eles estão realmente apostando no jogo e vão fazer tudo para o campeonato ser o maior campeonato aí talvez do ano aí do cenário de FPS aqui no Brasil. Então, eu acho que agora é um momento chave principalmente para todos os times. Com essas classificatórias abertas, independente se o seu time teve bons resultados em algum outro campeonato ou se não teve, todo mundo vai passar pelas mesmas classificatórias e todo mundo vai ter a mesma chance de se enfrentar ali no Closed Qualify. São 4 classificatórias, acho que 32 times passam agora, né, se eu não me engano, 8 por final de semana, então é muita oportunidade. Então, todos os times que antes estavam esperando uma oportunidade para jogar vão dar a vida nesse campeonato, e não só isso. Principalmente da nossa parte, a nossa dedicação, a gente sabe que, igual eu tinha comentado, a gente se dedicou por muitos anos sem ter um futuro, né, sem poder olhar para frente e falar, beleza, toda essa dedicação que eu estou tendo pode ter algum fruto para frente. A gente está vendo agora, principalmente nesse First Strike, que a dedicação que a gente vê agora pode ser muito bem recompensada. Então pode contar também isso até para todo mundo que está assistindo e para todo mundo que está para todo mundo que acompanha a Game Landers, que a nossa dedicação para esse campeonato vai ser dobrada, triplicada, então podem ver muito mais da gente, até muito mais do que 100% dessa parte de dedicação, e eu acredito que todos os times vão entrar nessa mesma pegada. Eu acredito que é o campeonato mais importante, todos os outros que passaram foram importantes, é sempre importante ter campeonato para movimentar o cenário, e você também você ser campeão é importante, mas esse é o mais importante que a gente teve até agora, e provavelmente vai ser o mais importante que a gente vai ter no ano. Então pode contar com a nossa dedicação, que vai ter muita coisa nova vindo por aí, e novidades em breve. Eita, novidades em breve, Novidades em gosto. breve. Spoiler, ou não pode? Não pode. Não pode. Mas novidades em breve, novidades em breve. Mas esse Acompanhe. breve é o quão breve? Tipo, Em breve, semanas em daqui a pouco ou breve, daqui 2 meses, entendeu? em breve, bem breve. Bem breve, ok. Bem Então fique de breve, olho. Pera, bem breve. redes sociais da onde que vai sair? Game Landers vai anunciar? O que vai ser? GameLandersGG. Quem quiser seguir o nosso time é @GameLandersGG em todas as redes sociais, acredito que no Insta também, no Twitter eu tenho certeza que é. E se alguém quiser me acompanhar e também quiser ficar sabendo das coisas pelo meu lado, pela minha perspectiva, Está aí embaixo. Exatamente, @NyangDLL. Então, ó, você que tá em casa, fique ligado aí, porque em breve, bem breve, vai sair novidades. Estamos esperando. Bem breve. Bom, o First Strike, estamos todo mundo animado, né, pra saber o que vai rolar. Falta um certo tempinho, ainda tem 2 qualifies para acontecer, uma esse fim de semana, outra no próximo, então a gente tá com expectativas bem altas. Niang, falando um pouquinho sobre o futuro do Valorant, né, o que você espera, por exemplo, pro ano que vem, o que você gostaria, né? Eu sei que é difícil, às vezes, esperar alguma coisa, mas idealmente falando, numa projeção de cenário, o que você gostaria que tivesse no Brasil pro Valorant? Você gostaria de uma liga brasileira que cedesse vaga para Majors mundial? Você gostaria que fosse um cenário 100% aberto, sem uma liga oficial brasileira, mas com várias ligas? Como que você imagina, né, na tua cabeça aí um cenário? Eu confesso que eu acho o sistema por exemplo, do CBLOL, assim, né, que é formado nesse esquema de ligas, eu acho ele muito interessante, mas um FPS não pode ser limitado a somente esse sistema de ligas e acabou. Porque a gente precisa ter essa possibilidade, inclusive eu confesso que não me agrada muito essa regra que a Riot começou a cogitar nesses últimos tempos, onde o time para jogar um campeonato em uma outra região precisa passar mais de um ano residente ali para se declarar daquela região e poder jogar um campeonato. Porque eu acho que principalmente no FPS, o fato de você poder viajar para outros países e poder treinar contra outros times, jogar campeonato contra outros times, principalmente campeonato, não só treino, porque a gente sabe que o treino não é tão impactante assim, né, no resultado, ou não é realmente como o campeonato é. Então, eu acho que pode ter esse sistema de ligas, é interessante, porque até para o público é interessante, porque você tem essa possibilidade de todo final de semana, por exemplo, você acompanhar o seu time que você gosta e você ter toda uma estrutura por trás, uma estrutura maior do que só talvez um final de semana ali que aconteça um evento, mas a gente não pode perder talvez essa essência que o FPS tem de você poder jogar esses campeonatos em outros países e poder compartilhar essa experiência, porque não sei muito bem como que funciona dentro do cenário de League of Legends, mas o fato de você chegar
num campeonato, sem conhecer absolutamente nada do outro time, porque eles treinam de um jeito, você treina de outro, o meta de um país é de um jeito, o meta de outro país é do outro. Pode ser totalmente positivo para o seu time, que você pode surpreender todo mundo, mas você também pode ser surpreendido. E para um desenvolvimento geral, acho que do Valorant num geral, a gente precisa dessa interação entre os países aí para poder desenvolver cada vez mais. Então você até gostaria de uma liga, mas você gostaria de algo que desse mais espaço para ir para fora do Brasil e ter essa experiência. Exato. Eu acho que a liga é interessante, é muito interessante, assim, é um projeto muito interessante, mas a gente não pode ter só a liga como campeonato principal. A gente Eu penso precisa ter. Eu penso que, assim, eventualmente a gente precisaria de um sistema que fornecesse vagas, né, para os melhores times irem para fora. E talvez a melhor forma de medir isso seria uma liga. Talvez uma liga, não que nem o CBLOL, que o CBLOL é um campeonato grande, né, falando de calendário. Talvez um campeonato menor, um campeonato que funcionasse de uma maneira diferente, mas que desse esses espaços no ano, né, talvez mais majors para poder dar esse espaço, talvez um grande mundial no final do ano. Com certeza. Eu acho que o campeonato mundial ele é muito importante. E a gente tem que ter. Não tem como ter um campeonato que não, assim, um jogo onde não tem um campeonato mundial para você realmente ver qual a região que tá desenvolvendo melhor. Mas o principal, eu acho que é o fato de, por exemplo, num CS da vida, você poder fazer um bootcamp em alguma outra região e você poder participar dos campeonatos daquela região. Porque a gente sabe, por exemplo, que, por exemplo, por enquanto no NA, as premiações que estão rolando lá fora estão muito maiores do que nas outras regiões. Então, para qualquer time brasileiro, seria muito interessante poder jogar um campeonato lá. Mas com essa regra que a Riot colocou por enquanto, a gente já não tem essa possibilidade. Então, eu acho que é interessante a gente ter liga, mas também não pode ser limitado, por exemplo, só vai ter a liga de campeonato no Brasil. A gente precisa ter essa possibilidade de outras empresas que quiserem fazer um campeonato de Valorant, um campeonato oficial de Valorant também poderem fazer, mas a gente também precisa abrir essas fronteiras para o time que quiser ir para fora do Brasil poder jogar os campeonatos lá de fora também. Justo. E você visualiza um bootcamp da Game Landers no futuro? Como que é? Eu sei que vocês estavam já cogitando um pouco disso. Como que tá essa ideia? Vocês estão amadurecendo isso talvez para 2021, né? Porque esse ano foi um ano realmente complicado, né? Por conta da pandemia. Vocês estão amadurecendo essa ideia? Como que tá? Com certeza, então. A gente, dentro da Game Landers, a gente já sempre teve. Quando o time foi montado, a gente já sabia o quão competitivo que a gente se conhece para saber quão competitivo a gente é e o quanto que a gente quer se dedicar para ser campeão dentro do jogo. Então, todas as coisas que são mais profissionais, que podem trazer esse benefício ou talvez essa dedicação maior para todo mundo do time, a gente com certeza sempre cogita. Então, eu não posso falar muita coisa, vou ter que deixar no ar aí sobre as coisas que vão rolar, principalmente para o ano que vem, mas pode ter certeza que tudo que for relacionado a principalmente profissionalização dentro do time e a gente conseguir melhorar o nosso rendimento, a gente com certeza vai ir atrás. E, inclusive, a gente tem, igual eu comentei, no Point Blank a gente não tinha salário, não tinha nada, era 5 pessoas do time e é aquilo ali. Se por algum momento se alguém passar mal, mano, é isso aí, passou mal, paciência. Mas agora, dentro do Valorant, não. Dentro do Valorant a gente já tem, agora no nosso time, por exemplo, a gente já tem analista e a gente também já tem o nosso manager. Então a profissionalização tá sendo maior e com certeza a gente vai buscar cada vez mais essas coisas que podem trazer benefícios aí em questão de dedicação e de resultado pra gente. Bacana. Bom, para a gente poder já encaminhar para o encerramento do programa, vou ler algumas perguntas aqui do público, né, que encaminharam para você. Primeiro, pergunta aqui do SGZE. Não sei se é isso, mas acho que é. Hashtag GoKBM, fã da Kabum, então. Não é fã da Game Landers, tá errado isso aí, hein, SGZ. Arroba SGZLOL, Twitter, e ele enviou. Cara, acompanho o Niang desde Point Blank. Qual o diferencial que ele tá vendo mais entre o competitivo de Point Blank e o competitivo de Valorant? Eu acho que o principal, talvez, além do apoio assim que a empresa do jogo, né,
dá para os jogadores é talvez essa preocupação em entender tudo o que está acontecendo. Então, hoje mesmo, por exemplo, a gente teve uma atualização que veio cheio de problemas. Passou 1 hora no máximo, 30 minutos, e o pessoal falou: beleza, a gente viu que a gente fez merda, vamos tirar tudo, vamos resolver e depois a gente coloca para vocês. Então, o fato deles correrem atrás do que a comunidade está passando, do que a comunidade está pensando, até nesses pontos de, por exemplo, tal boneco ficou muito forte em tal atualização, e eles correrem atrás para tentar melhorar isso, eh, eu acho que esse é o principal ponto de diferença entre os dois. Claro que, junto com isso, junto com o fato de ser da Riot, o investimento vai acabar sendo maior, e talvez por essa competitividade que está vindo com o Valorant, já não é mais. Eu sempre falei que daqui a um tempo a gente vai esquecer de qual jogo que a pessoa veio. Vai ser jogador Uhum. profissional de Valorant. A gente já se declara como jogador profissional de Valorant, mas vão esquecer isso. Até os times provavelmente vão começar a ser um pouco mais mistos do que está agora. E eu acho que essa competitividade também agregou em relação ao público, porque veio o público que era do Overwatch, veio o público que era do Crossfire, veio o público que era do CS, veio o público que era do PB. Claro que no começo você vai vir com os seus preferidos ali, que era quem você acompanhava, mas depois você vai começar a conhecer o cenário e provavelmente você vai mudar, você pode mudar de time, você vai mudar das pessoas que você acompanha, você vai mudar das pessoas que você gosta. Eu acho que isso deu uma oportunidade muito grande do Valorant, unindo todas essas comunidades, também ter um boom explosivo em relação a números de público. Então acho que essas duas coisas são as principais diferenças aí que a gente percebe. É isso, tá respondido o SGZ aí. Vamos ver mais uma pergunta. O Ryan, em inglês, @Ryan_Levi no Twitter, ele mandou: Salve, Niang, o que você espera dos times do server NA no First Strike? Já deu A gente. risada porque já vem piada, vamos ver. Não, é os moleques do TS aqui, cara. O pessoal, a gente sempre acompanhou muito o cenário fora do Brasil para ver como que as coisas estavam acontecendo lá fora. Então a Uhum. gente sabe que, né, que tem a representante oficial da Riot DNA, tem a Riot do Brasil, tem a Riot de cada país. Mas a gente sempre acompanha para ver como que estão sendo as regras lá fora, como que está sendo o meta lá fora, o que o pessoal está fazendo mais de tática, coisa desse tipo. Então eu sei que já começou o First Strike lá agora, e eu não lembro agora quanto foi a premiação que foi anunciada, mas eu imagino que seja alguma coisa muito grande. Acho que é 100 Então, mil é, dólares. então, já, assim, não sei mais ou menos como que tava, mas se você for converter já é muita coisa, né? Toda vez que você faz essa conversão já é fica exagerado, mas já é uma premiação alta, e a gente sabe que os níveis lá do NA, principalmente eu considero o nível do NA em questão de quantidade de times melhor do que o cenário da Europa. A gente vê um cenário da Europa talvez um pouco mais dominado pela G2, e talvez acho que a FPX é da Europa também, né, Lê? Se eu não me Uhum. engano. E Então Liquid. a gente vê esses três times ali lutando ali pelo topo, mas enquanto isso no NA a gente vê muito time ou novo aparecendo, se destacando muito, ou cada campeonato que a gente tem, basicamente um time estava sendo campeão. Então eu acho que esse First Strike vai ser muito interessante para ver o nível realmente de todos os times de lá, principalmente pelo fato dessas classificatórias estarem sendo abertas. A gente teve muito campeonato que foi de invite lá fora, então ficou uma panelinha ali no começo que a gente não via os times que estavam de fora, então vai ser muito interessante acompanhar eles, e quem sabe aí mais para frente a gente não tem oportunidade talvez de enfrentar um desses times, também seria muito interessante. Opa, já ansiosa para 2021, né? Tô sentindo que em 2021 a gente vai ter talvez um gostinho aí de cenário internacional, quem sabe. Niang, pra gente poder encerrar, eu queria que você dissesse algumas palavras para quem tá começando agora a jogar o Valorant ou outro jogo competitivo, mas se inspira na sua carreira, se inspira na sua força de vontade, na sua trajetória aí de 10 longos anos no PB. O que você diria para alguém que tá começando agora, um jogador novo, inexperiente, mas que deseja ser um pro player e tá vendo um pouco do sucesso da Game Landers? Questão de, cara, tudo. Que você puder falar também de comportamento, né? A gente vê que muito jogador aí não sabe se comportar em rede social. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho o que você diria para este novo talento. E assim, acho que a primeira coisa a principal é saber e entender que não vai ser fácil. A gente tá num ambiente totalmente competitivo,
e não vai ser o primeiro campeonato que você vai jogar, provavelmente não vai ser o primeiro, você vai jogar e já vai ganhar. Então, muita coisa você vai ter que passar tanto dentro quanto fora dos jogos para você ir evoluindo, tanto como pessoa, para você aprender a lidar nas redes sociais e lidar em posicionamento e todas essas coisas, caso você realmente queira ser um profissional, porque isso é importante, e a gente vê o exemplo da Riot nessa coisa, a gente sabe, nesse parâmetro, a gente sabe que eles são bem rígidos até em relação a essas coisas, então a gente sabe da profissionalização que você precisa ser, você tem que ser profissional, se você quiser ter um espaço nesse meio, e o principal é isso, é você não desistir, porque pode ser que apareça alguma adversidade, tanto na sua vida quanto dentro do jogo, mas se é uma coisa que você gosta de fazer, compensa e vale a pena você ir atrás. A gente está num progresso aí de evolução do esporte, onde cada vez está ficando mais profissional e cada vez mais oportunidades estão aparecendo. O Valorant ainda está no começo, então se você tem o sonho de ser jogador profissional, ou se você já joga Valorant e você gosta do jogo, acho que esse é o principal, e você quer ser jogador profissional de Valorant, não desiste nessas primeiras oportunidades e treina. Treina, aproveita que o Valorant tem esse sistema de ranked, então joga esse sistema de ranked, tenta encontrar um pessoal que tem o mesmo objetivo que você, eu acho que isso também é importante para vocês começarem a jogar juntos, e joga todo o campeonato que aparecer, cara. A gente começou a ter um problema na época do Point Blank, onde os times não se inscreviam mais para jogar campeonato, porque sabiam que talvez numa primeira fase poderia pegar o time top 1 que estava na época no cenário. Então, os times simplesmente não se inscreviam. E quando tinha um campeonato que era totalmente amador, lotava de inscrição. Porque ali eles viam que ali eles tinham oportunidade de ganhar. E a vida não é assim, mano. Não só a vida, como o jogo também não vai ser. Você tem que perder, você tem que jogar contra os outros times para você também evoluir. Então é aquela conversa, né? Se você quer ser o melhor, então jogue contra os melhores. Então aproveita esses campeonatos, aproveita todas as classificatórias abertas que tá tendo e se inscreve, participa de todas elas, estuda o jogo de verdade, porque o jogo tá no começo, pode ser que talvez você consiga ter um pensamento ou você inove uma coisa que ninguém teve ainda, essa ideia, que com certeza, apesar de ser difícil, você consegue conquistar o seu espaço aí. Tá aí, então, você que tá em casa e almeja uma carreira de profissional, ouve o Niang, cara, que ele tem muito a acrescentar, com certeza. Niang, foi um prazer, sempre é um prazer conversar com você, você é uma pessoa que é muito profissional, manja muito do cenário aí, teve uma passagem, uma bagagem incrível pra acrescentar e trazer um pouquinho pra gente, então, um prazer aí ouvir a tua história. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite também. E é isso, queria agradecer e pedir pra você dar a sua boa noite e se despedir do pessoal que acompanhou o programa. Eu que agradeço o convite, agradeço toda essa organização que vocês fazem aqui para trazer cada vez mais pessoas, né, envolvidas no cenário, porque a gente sabe que apesar do cenário estar crescendo, ainda tem muito paradigma, tem muito pré-conceito em relação aos jogos e tudo mais, e espalhar essas informações, porque cada um que veio de um jogo, a gente comentou, tem um pensamento um pouco diferente, tem experiências diferentes, é muito interessante. E agradeço de verdade, agradeço todo mundo que ficou aí assistindo a gente até agora. E é isso. Muito obrigado pela torcida de todos. Pode contar com a Game Landers aí cada vez mais forte aí para os próximos campeonatos. Tá aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Lembrando que todo o programa aqui ao vivo na Twitch, ele vai pro YouTube depois, então fique de olho aí nas redes sociais da Gaming Culture BR. Eu ia falar Game Landers, olha, mas Game Landers também, porque eles vão anunciar coisa legal mais pra frente. Fique de olho com certeza na rede social deles também. Mas eu tenho algo pra falar antes da gente dar os nossos recados finais. Primeiro, o recado da nossa parceira Gamerscard, né? Você que tem um time de LoL e gosta de torneio, cara, toda sexta a partir das 19 horas tem torneio Gamerscard pra comunidade na Gamers Club, tá? Então escreve o seu time em www.gamerscard.com/gamersclub e participa do torneio semanal. Você que quer ser um pro player, ó, oportunidade interessante pra começar. Só lembrando que ele paga até R$750 mais RP em premiação. Para um começo, tá muito bom. Quanto mais equipes, maior o prêmio. Então chama todo mundo para jogar isso, que vai ser realmente muito legal. E a Gamerscard sempre apoiando a gente demais. Bom, eu tenho um recado aqui, antes de dar o meu boa noite, que é um recado muito especial. Esse final de semana vai acontecer o Main Event do Girl Power Valorant, um projeto meu aqui com a Gaming Culture. Tô muito feliz em falar para vocês. Já tinha comentado na semana passada. Vai acontecer agora dia 31, dia 1 e dia 2, agora de novembro. Cara, acompanhem, porque vai ser um campeonato com muito amor, muito carinho pelo cenário feminino de Valorant, valendo R$10 mil em premiação, prize pool aí pras meninas. E eu tô muito feliz que esse projeto está saindo do papel e ele vai realmente acontecer. Os qualifies aconteceram agora, selecionamos os 8 melhores times que vão aí disputar essa vaga final aí, pra saber quem será a grande campeã.
as grandes campeãs, né? Enfim, espero vocês, então, dia 31, acompanhando com a gente a partir das 18 horas. Acompanhe as minhas redes sociais, @LeticiaXMota, com 2 T's. A rede social da Gaming Culture também, @GamingCultureBR. A gente espera vocês lá, com certeza, com muito carinho. Pessoal, para saber quem vai ser o próximo convidado, vocês sabem, só acompanhar as redes sociais da Gaming Culture, as minhas redes sociais também. Toda, se não me engano, de quinta ou sexta que sai, mas a gente vai ficar acompanhando aí para saber quando vai sair o próximo convidado, e vocês descobrem comigo, claro. Eu já sei, mas é spoiler, então a gente descobre junto no Twitter. É isso, a gente se vê na próxima terça-feira, no Girl Power, claro, mas na próxima terça-feira aqui no Pro Talks. Tchau, boa noite, até mais.